Me diz uma coisa, isso é outra, muito interessante te escutar, porque tem uma linha do É Tempo mesmo, né? E a gente viu os últimos 20 anos, né? A gente viu o crescimento disso, foi super avisado, foi estudado, foi observado na mídia, viu isso crescer, a gente viu o dinheiro crescer, o espaço na imprensa, a demografia mudou, entrou com os pastores na política, com os partidos políticos. A sensação que dá como cidadão laico é que a gente viu e não soube prevenir isso, a gente não soube agir em relação a isso. E eu queria te escutar em relação a de que maneira que você acha que o Estado brasileiro laico não soube se proteger, se houve uma falha, se isso foi inevitável de alguma forma, e de que maneira você acha que a sociedade precisa reagir agora? De que forma você acha que o Estado brasileiro, que a Constituição brasileira, que a sociedade brasileira, que está preocupada com esse tipo de coisa, o que pode ser feito para evitar que a gente se encaminhe para um Estado ainda mais teocrático, digamos? Eu escrevi um texto, não sei se você teve acesso a ele, isso em 2011, 2010, 2011. Deus nos livre de um Brasil evangélico. Em 2011 eu escrevi esse texto, em que se você ler o texto, depois você procura aí nas redes, vou botar Deus nos livre de Deus nos livre de um Brasil evangélico. Isso é de 2010, finzinho de 2010, 2011. Lá eu já suei o alarme. De que nós estaríamos andando e caminhando para esse estado de coisas. Internamente, obviamente, eu fui rechaçado, né? As pessoas me tiveram como louco, e externamente, quer dizer, fora da minha bolha, repercussão quase zero do meu texto. O texto foi resgatado agora, depois das eleições de 2018, como algumas pessoas resgataram o texto dizendo, pô, tá aqui, ó, o cara falou e aconteceu. Então, o Bruno, eu acho que o que está acontecendo hoje nessa nossa conversa, e por isso eu aceitei tão bate-pronto, quando você me convidou, é porque eu acho que uma grande falha foi dos setores progressistas não fazerem pontes de diálogo com essa espiritualidade que é crítica de dentro do próprio movimento. Então, assim, por muitos anos, essa ala evangélica, e eu não estou falando só dos neopentecostais, eu estou falando do mundo evangélico como um todo, e toda essa racionalidade que há dentro do mundo evangélico, foi simplesmente descartada. Quer dizer, nós estamos lidando com religião, eu digo agora como uma crítica aos setores de esquerda, ainda com as ferramentas do século XIX, do século XX, como algo a ser superado. Religião, espiritualidade, são peculiaridades humanas que não podem, que tem que ser levado em conta. Sem dúvida. Tem que abrir pontes de diálogo. Não pode tratar a espiritualidade como um bando de bizarrice, de loucura, e de pilantra, e de picareta. E eu digo isso para as pessoas, não é só picaretagem. Tem uma racionalidade por detrás que cega o cara, o próprio cara, o cara que está lá sendo sujeito, que está sendo protagonista daquele sistema, ele próprio é presa, ele próprio está encarcerado dentro dessa bolha de ideias. E um grande problema que eu vi foi esse. Houve nessa chamada guerra cultural, nessa coisa de enfrentamento, se desconsiderou que isso era uma força, de que havia uma força, de que há uma racionalidade, de que é preciso haver
portas de diálogo. E eu continuo acreditando que se a gente não fizer esse trabalho e esse dever de casa de setores progressistas conversarem com agentes de uma espiritualidade que fuja desse padrão aí e que faça críticas internas de dentro, nós vamos perder. Eu me ressinto muito. Porque, inclusive, eu não sei se você sabe, que o Putin, na Rússia, está fazendo a mesma coisa com a Igreja Ortodoxa Russa. Eu sei, eu acompanho. Quer dizer, está fazendo exatamente nacionalismo, o resgate de símbolos. Quer dizer, que todo esse arsenal fascista, fascistoide, que nós vemos aqui no Brasil, que vemos nos Estados Unidos, essa exacerbação dos símbolos nacionais, da bandeira, da pátria-mãe, da pátria russa, da mãe Rússia, etc., etc., o Putin está fazendo com a Igreja Ortodoxa. E há um ressurgimento do fundamentalismo lá. Quer dizer, não é episódico, não é uma coisa particular aqui do Brasil e dos Estados Unidos. Nós estamos vendo isso acontecer, inclusive na Bolívia, né? Na Colômbia. Eu estou acompanhando. E é uma profecia que vai se autorrealizando, porque à medida que o mundo vai ficando mais próximo de um apocalipse, as pessoas vão precisando de saídas apocalípticas e religiosas para conseguir dar conta desse sofrimento de ver o mundo em chamas, a comida escasseando, guerra, uma confusão cultural gigantesca colocada, né? Então ela vai se retroalimentando, ela gera o apocalipse e que gera o seu fiel, né?